Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor, buscando direção do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta ou no livro de 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos daquele texto. Então abra a sua Bíblia já. Enquanto isso, vamos orar. Senhor, na tua presença nesta manhã, mais uma vez nos encontramos e clamamos pela tua graça, por tua misericórdia, pelo teu perdão. Fala conosco, mesmo que a gente não mereça ouvir a tua voz. Fala conosco pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Como todas as manhãs nas quartas-feiras, nós meditamos numa palavra, e a palavra de hoje é a palavra sonhar. E eu quero embasar essa conversa nossa em 1 Reis capítulo 3, dos versos 3 em diante. O texto diz assim. Eu quero ler o verso 5 nesse primeiro momento. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Lá no verso 15 do mesmo capítulo diz assim: despertou Salomão e eis que era sonho. Você já imaginou se Deus aparecesse a você ou diante de você num sonho e dissesse: pede-me o que queres que eu te dê? O que você pediria? Qual é o seu sonho? Qual é o seu anseio? O que está dentro do seu coração? O que você mais deseja? Qual é a sua paixão? Uma das definições de sonho no dicionário é algo que nós almejamos, fantasiamos ou aspiramos ou desejamos. E Deus sabe o que passa dentro do seu coração. Deus sabe. Quantas vezes você já se deparou numa situação em que você estava sonhando acordado, pensando em tantas coisas, tantas realizações? Nessa passagem que nós estamos refletindo, de 1 Reis capítulo 3, de 5 até o 14, nós vemos que Deus fez muitas promessas a Salomão que foram cumpridas na vida dele, porque Salomão tomou algumas atitudes que tocaram o coração de Deus e Deus atendeu ao pedido de Salomão. E eu quero refletir nessas atitudes. Deus transforma sonhos em realidade. Mas quais atitudes Salomão tomou para que Deus atendesse o seu pedido? A primeira atitude que eu vejo nesse texto se encontra no verso 6 desse capítulo. Salomão foi grato a Deus. O verso 6 diz assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão teve um coração agradecido. Salomão agradeceu a Deus por sua bondade para com seu pai, por ter sido fiel a ele, por tê-lo colocado no trono. E isso não é diferente para mim e para você. Eu e você devemos ser gratos a Deus. É vontade explícita de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. É vontade explícita de Deus que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Temos motivos de sobra para agradecermos ao Senhor, pelo seu amor, pela saúde, pela salvação, pelo trabalho, pelas suas promessas, até pelas pequenas coisas e também pelas lutas que passamos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Devemos ser gratos a Deus, não como forma de alcançarmos a resposta dos nossos sonhos, mas sim por quem Deus é. Me lembrei de uma história que o missionário Stanley Jones, visitando um leprosário, encontrou lá um cristão todo deformado pela doença. Só tinha um dedo na mão esquerda e com aquele dedo ele tocava um hino de louvor a Deus. E ele, admirado com aquela cena, ele se dirigiu àquele homem e ouviu aquele homem dizer que estava dando graças a Deus pela oportunidade de ainda ter um dedo para tocar. Você tem sido agradecido a Deus? Você tem tido um coração agradecido a Deus? A Bíblia diz, como disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Salomão nos ensina algo muito especial. Devemos ser gratos a Deus
Primeira atitude. A segunda atitude para que os nossos sonhos se tornem realidade, Salomão nos ensina. Salomão se humilhou diante de Deus. Você pode notar isto no verso 7, que diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Salomão se expõe diante de Deus. Salomão reconhece quão pequeno ele era e o quanto ele dependia de Deus. Salomão reconheceu a sua condição e reconheceu a sua posição diante de Deus, quem Deus é e quem Ele era. Assim devemos fazer, nos humilharmos diante do Senhor. Deus quer que nós sejamos submissos a Ele. Deus quer que nós sejamos totalmente dele e dispostos a segui-lo, independente da situação que passamos. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A palavra de Deus também diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, meu irmão, nós devemos nos humilhar e reconhecer a grandeza, a soberania de Deus em nossas vidas e em todas as coisas. Reconhecer que Ele é o nosso Senhor e é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Mateus 23:12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, vimos até aqui duas atitudes de Salomão. Primeira, ele foi grato a Deus. Segunda, ele se humilhou diante de Deus. E a terceira, para nós terminarmos esse momento, Salomão pediu segundo a vontade de Deus. Salomão pediu segundo a vontade de Deus. Vemos isso muito claramente nos versos 9 e 10, que diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão, meu querido, minha querida, não buscou os seus próprios interesses, mas pediu segundo a vontade de Deus. E 1 João capítulo 5, verso 14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas como saber a vontade de Deus? Tiago nos esclarece um pouco isso no capítulo 4, verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meu irmão, minha irmã, nós não devemos pedir coisas a Deus que venham satisfazer os nossos luxos, os nossos anseios egoístas, apenas os nossos interesses, mas nós devemos ser sábios no que nós pedimos. Salomão nos dá esse exemplo. Ele não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu fama, como nós vemos nos versos 11 a 13. Olha o que diz lá: disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Salomão soube pedir com sabedoria. Salomão não apenas recebeu o que ele tinha pedido, sabedoria, como nós vemos depois que todo o povo de Israel reconheceu a sabedoria que vinha de Deus na vida de Salomão. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá veio de sua terra com perguntas difíceis para Salomão, e Salomão respondeu a todas elas. Mas Salomão, além de ter seu pedido, o seu sonho realizado em relação a receber sabedoria, ele também recebeu o que ele nem pediu. Ele foi recompensado, como nós lemos,
com riquezas, glória e poder. O seu reino foi próspero, como nós vemos nas Escrituras. Deus viu em Salomão um coração sincero e sem interesses. Nós temos um Deus que conhece todas as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós. Deus conhece os nossos sonhos e pode transformá-los em realidade. Portanto, aprenda com Salomão. Seja grato a Deus, primeira lição. Segunda, humilhe-se diante de Deus. Terceira, peça segundo a vontade de Deus. Sonhe grande, comece pequeno. Vamos orar. Senhor, na Tua presença, mais uma vez nos encontramos, e o Senhor sabe o que passa no nosso coração, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos anseios, quais são os nossos desejos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a pedirmos segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a termos cada dia mais um coração humilhado, humilde, prostrado na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, termos um coração cada dia mais agradecido. Como Salomão, Senhor, nos ajuda a termos um coração agradecido, nos ajuda a estarmos sempre diante do Senhor, reconhecendo a nossa posição e a nossa posição de pequenez diante do Senhor, e também, Senhor, que a gente saiba pedir conforme a Tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a ter sede da Tua palavra, porque na Tua palavra é que está a Tua vontade, e quanto mais nós a lermos, mais saberemos como orar segundo a Tua vontade. Ó Deus, atende o pedido de cada irmão, de cada irmã que agora está nos acompanhando, em nome de Jesus. Meu irmão, eu termino com uma história, uma ilustração das 3 árvores. Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam o que elas seriam depois de grandes, depois que elas crescessem. A primeira, olhando as estrelas, ela disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda, olhando um riacho, suspirou: eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas. A terceira olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Os anos se passaram e certo dia 3 lenhadores cortaram as árvores, todas as 3 ansiosas em serem transformadas naquilo que elas sonhavam. Mas os lenhadores não sabiam quais eram seus sonhos. E a primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. A terceira foi cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Então todas se perguntaram, desiludidas e tristes: por que isso foi acontecer comigo? Mas numa bela noite, cheia de luz e de estrelas, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore acabou transportando um homem que terminou dormindo no barco, mas quando a tempestade quase afundou aquele barco com aqueles homens pescadores, o homem se levantou, acordou e disse: paz! E num relance, a segunda árvore entendeu que ela estava transportando o Rei, o Senhor dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz, e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e seu Filho ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos e desejos, mas suas realizações foram 1000 vezes maior
do que elas haviam imaginado. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus tem um sonho para a sua vida e o sonho dele é maior que o seu. Ele sabe o que é melhor para você. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome. Deus está com o seu povo. Em tempos de aflição, seu socorro não se ausenta. Por isso não temeremos, se toda a terra se abra e os montes se desabarem, agitando as águas de todo o mar. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a grande casa do Altíssimo. E ela não será destruída, o nosso Deus dela cuidará. As nações se apavoram e os reinos se abalam, Deus tropeça e a terra se desfaz. Ao nosso lado está o Senhor, o Deus amor. Ao nosso lado está o Senhor, nosso refúgio. Se apavoram e os reinos se abalam,